Fala galera, que tá falando aqui é o Leonardo, beleza? Então, eu tô desde 2015 para fazer esse vídeo, né? Mas enfim, ia demandar um pouquinho de tempo para fazer animação, caramba. Então eu vou fazer um resumo aqui de uma coisa que eu já gostaria de ter feito há muito tempo. Todo mundo fala aqui no Brasil de proposta, qual é o melhor calendário, como deveria ser feito, como não deveria ser feito, enfim. Eu montei essa tabela aí e vou dar uma explicação, vou tentar ser o mais breve possível, do que eu acho que seria o ideal para ser o candidato para o futebol brasileiro. Então vamos lá. Eu acho que o Campeonato Brasileiro deveria ser dividido em 8 meses, certo? Aí todo mundo, não pode acabar com o estadual, porque estadual... Então eu relocaria o estadual para junho e julho. Mas por que para junho e julho? Porque normalmente o nosso campeonato começa em abril, eu acho. E vem para cá e normalmente meio do ano tem Olimpíada a cada 2 anos. A cada 2 anos tem Copa do Mundo e também nesse intervalo também tem Copa América. Então o Campeonato Brasileiro sempre fica quebrado. E todo mundo fala que tem que diminuir o estadual, porque o estadual é muito longo, então fazer uma fórmula estadual com um número menor de times que possa ser encaixado em junho e julho. Então faria o Campeonato Brasileiro, primeiro turno de fevereiro a maio, 4 meses, de agosto a outubro, 4 meses também. Depois eu vou especificar mais ou menos as regras, né? O estadual seria em junho e julho, os clubes que não tivessem classificado para o estadual fariam uma fase preliminar de fevereiro a maio, ou enfim, as federações iam definir aí, né? A primeira fase da Libertadores seria fevereiro a maio, a pré-Libertadores em fevereiro, e mesmo acontecendo com a Copa do Brasil, né? Agora a gente está vendo também que tiveram partidas de junho e julho. Tem um detalhe também que acho que o campeonato argentino segue o padrão europeu, acho que o Chile também, não tenho certeza. Então, quer dizer, fazendo isso, você dá um intervalo em meio do ano estaduais, se tiver a Copa do Mundo, Olimpíada, não ia prejudicar os clubes. E a fórmula que eu faria para tornar mais atrativo, né, o Campeonato Brasileiro, eu já vou explicar a seguir. Então, mais ou menos, o calendário ficaria assim, o Mundial de Clubes normalmente é em dezembro, e eu faria também uma Supercopa, que também tem em vários países também. Eles fazem o campeão, agora do espanhol, o campeão do Campeonato Espanhol com o campeão da Copa da Espanha. Entendeu? Daria para fazer também o primeiro jogo da temporada, tipo o que eles fazem na Europa também. Eu acho que é uma coisa interessante a ser discutida também. Então eu tenho um texto aqui, eu vou ser tentar ser mais rápido. Então, o Campeonato Brasileiro eu faria, em vez de, acho que hoje tem 3 ou 4 divisões, eu faria 5 divisões. As primeiras 4 divisões, mais ou menos no mesmo molde que eu já vou explicar aqui. A primeira divisão eu deixaria entre 20 e 22 clubes, que daria, eu acho que se mantivesse o que está hoje, né, não ficaria tão pesado para os clubes. Em 8 meses, em 6 meses seriam 4 jogos por mês, jogos de final de semana, e em 2 meses 3 jogos por mês. Então, quer dizer, os clubes teriam, no total seriam, no mês seriam 4, 8, 12, 16, um pouquinho mais. Tem meses que teriam um jogo por final de semana e tem meses que seria um a mais. Ficaria mais tranquilo para os clubes que estão disputando Libertadores, Sul-Americana, então não desgastaria tanto. As outras divisões da segunda, eu queria até 5 divisões, poderia ter 24 clubes, aumentar o número de clubes. Porque são clubes que normalmente não vão estar disputando Libertadores, não vão estar disputando Sul-Americana, no máximo Copa do Brasil também. Então eles teriam 6 jogos por mês. E em 2 meses, 5 jogos. Não ficaria tão pesado também, no intervalo de 8 meses. Ah, mas e aí? Por que uma quinta divisão? Eu vou explicar por que uma quinta divisão, né? Eu faria uma quinta divisão dividindo em 5 grupos de 10 times. Então, você pegando o espaço aqui, então cada região teria uma chave entre ela. Aí o critério de classificação, não sei, por exemplo, Sul, Sudeste, aqui no caso 3, no Sul 3 classificados e o estado que tiver mais representantes na primeira divisão 4.
e por aí vai. Então faria um primeiro turno. Primeiro turno, eu até especifiquei aqui, deixa eu passar para a próxima fase aqui. Os dois melhores de cada grupo fazem um decagonal final. Então, a primeira parte do campeonato eles fariam como se fosse o primeiro turno do brasileiro, e os classificados fariam um decagonal final para ver os 3 que subiriam e os 3 que cairiam. Eu acho que seria mais interessante, várias ligas da Europa, 3 times sobem e 3 times caem. E por que da quinta divisão? Para poder ter um número maior de clubes participando, né? Porque tem muito clube quebrado que quebra, porque fica grande parte do calendário sem ter jogo. E você fazendo 24 clubes nas divisões aqui também, você aumenta o número de clubes que estão jogando o brasileiro também. Certo? E a regra, né? Pô, como é que você vai fazer aqui? Tem um primeiro turno, depois tem um intervalo de 2 meses e outro turno. Eu faria o seguinte, eu faria o campeão do primeiro turno, joga com o campeão do segundo turno para decidir quem é o campeão. Esse seria um critério. Você criaria um atrativo dentro do campeonato. Ah, mas pô, e se um clube tiver somado o maior número de pontos nos 2 turnos? Não é justo, né? Justamente não é justo que o cara fique fora. Então o que está aqui, o campeão de cada turno, primeiro e segundo faria a final. O time campeão de turno que tiver o maior número de pontos somados os 2 turnos, terá a vantagem de jogar a segunda partida em casa e terá a vantagem de 2 resultados iguais. Então, o clube que tiver somado o maior número de pontos dos 2 turnos, vai ter, além de decidir em casa, ele vai ter a vantagem de empate nos 2 jogos. 1-1, 0-0, 1-0 para um e 1-0 para o outro fora do casa, enfim. Mas aí é que está. Eu acho que criando esse critério aqui não ficaria menos injusto. Caso exista um terceiro time que não seja campeão de turno, mas que somado os 2 turnos tenha um número maior de pontos, estará classificado diretamente para a final. E os 2 campeões de turno farão uma semifinal para ver quem vai passar para a final. Então quer dizer, o clube que tiver o maior somatório de pontos dos 2 turnos, né, já está garantido na final, mesmo que não tenha ganho turno. E os 2 clubes que cada um ganhar um turno farão uma semifinal e o clube que ganhar essa semifinal vai fazer a final com o clube que tiver o maior somatório de pontos. Então, ao mesmo tempo que você cria um atrativo de ter final, de voltar a ter final, você cria uma situação que seja mais justa. E outro, os 3 clubes, tanto para o campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno, se tiver essa possibilidade de um terceiro clube que tiver uma somatória de pontos maior que os outros 2, esses 3 clubes já estariam classificados para a Libertadores. Então não teria esse negócio, meu clube foi campeão e está fora da Libertadores. Então esses 3 já estariam classificados para a Libertadores. E os restantes dos classificados seriam de acordo com a somatória dos 2 turnos. Isso criaria um atrativo, criaria final, daria um charme a mais para o campeonato. O clube que foi mal no primeiro turno, de repente pode, dar uma reviravolta, ser campeão do segundo turno e tentar ser campeão. Eu acho que ao mesmo tempo que o ponto corrido é algo justo, você criaria uma alternativa para tornar o campeonato mais interessante. Então, feito isso, vamos definir agora a Copa do Brasil e estaduais. Estaduais eu poderia fazer nos moldes do Campeonato Carioca, que tem de 10 a 12 clubes, que jogam em 2 turnos, cada mês seria um turno. E no caso o campeão de chave A e B faria semifinal e final. E depois o campeão de cada turno poderia fazer uma final. Ou poderia se criar uma regra parecida com a regra do Campeonato Brasileiro que eu expliquei há pouco, que o campeão do primeiro turno jogaria o campeão do segundo turno, e se tiver um clube que tiver uma somatória dos 2 turnos, tivesse mais pontos, certo? Iria para a final direto. Acho que esse ano no Campeonato Carioca fazendo mais ou menos isso, certo? Eu poderia pensar algo nisso, porque na realidade estadual o que dá mais audiência e tudo são as finais, né? Tem muito jogo lá contra time pequeno que não dá audiência nem nada, então essa poderia ser uma alternativa. Copa do Brasil. A Copa do Brasil hoje existem uns critérios que eu não concordo muito. Antigamente os campeões dos estaduais se classificavam para a Copa do Brasil. Depois a aparição de clube grande e tudo, a maioria dos clubes grandes já estão classificados para a Copa do Brasil. Então o que eu poderia fazer? São 27 estados brasileiros, certo? Então campeão e vice já estariam classificados, que daria 54 times.
O campeão e vice da última Copa do Brasil também já estariam classificados. 56. E, eu não coloquei aqui, e os 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro também estariam classificados, totalizando 64 clubes. Ah, mas tem um detalhe. Se um clube já... dessas 8 vagas dos clubes da primeira divisão, que já tenha sido campeão também estadual, aí você abre uma vaga a mais para o estado que tenha mais representantes. Então pode ser que tenha 5 representantes de São Paulo, 6 do Rio, e por aí vai, de acordo com essa regra. Mas enfim, criar uma regra de classificação para a Copa do Brasil, né? Porque hoje não tem um critério muito claro em relação a isso. E isso dá uma credibilidade maior para a competição também. Eu falei já da Supercopa, né? O campeão brasileiro da campeão da Copa. Ah, se o campeão brasileiro for também campeão da Copa do Brasil, aí como é que a gente faz? Aí poderia se criar alguma alternativa de talvez incluir um clube brasileiro que tenha sido campeão da Libertadores ou da Sul-Americana, ou se não tiver também, de repente, campeão da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, talvez botar nessa partida para ter a partida. Mas enfim, Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana hoje é disputada só em mata-mata, mas eu faria o seguinte, eu meio que copiaria o que eles fazem na Europa na Copa UEFA. São 12 chaves, se classificam 24 clubes, e os 8 terceiros colocados da Liga dos Campeões, que no caso é da Libertadores, cairiam para também se montar um outro grupo de 32 clubes, né, para fazer uma segunda fase também. Poderia ser algo interessante. Ou eu também mudaria a regra da Copa Sul-Americana, sei lá, transformaria em Copa das Américas, não sei, e uniria, porque na realidade tem a Libertadores lá da CONCACAF, eles têm uma competição lá, e tem a nossa Libertadores, certo? Então eu criaria uma competição que pegasse os clubes não classificados, tanto da nossa, que hoje vão para a Sul-Americana, como da CONCACAF. Eu faria uma união, não sei nem se lá na CONCACAF também tem uma competição para os clubes terceiro ou quarto colocados lá, não sei se tem. Se não tiver, eu criaria uma competição, porque no caso, se abrindo um modelo igual da Copa UEFA, se abriria um leque de 48 clubes, se eu não estou enganado na minha conta, que daria para pegar tanto os clubes classificados aqui, se pudesse, são 10, né? São 10 países aqui. Se pegasse 3 representantes de campo, seria 30. E pegar mais de México, Estados Unidos e outros da CONCACAF lá, daria para formar uma Liga das Américas, desses clubes terceiros, quartos colocados, daria para fazer um torneio mais interessante. E mais, para melhorar mais ainda. Para finalizar a minha ideia, porque na verdade a ideia desse vídeo é um resumo, a ideia do Mundial de Clubes hoje eu acho ruim. Eu faria o que está aqui na minha sugestão. 2 grupos de 4 clubes, com os 2 primeiros de cada grupo, a semifinal e final. Então teria no máximo 5 jogos. Mas aí seria os campeões da Conmebol, da CONCACAF, da UEFA, da África, da Ásia, da Oceania, e ainda teriam 2 vagas, que normalmente uma vaga do país sede, mas eu tiraria isso, e se abriria para o campeão da Copa UEFA, que eu acho que ficaria interessante, e o campeão da Copa Sul-Americana, ou dessa Copa das Américas, que pegaria, né, os terceiro e quarto colocados da CONCACAF com um do nosso torneio. Eu acho que tornaria o Mundial de Clubes mais interessante. Enfim, eu fiz um resumão, tentei fazer um resumo da minha ideia aqui, certo? Que eu acho que ficaria mais interessante o campeonato, voltaria a ter finais no campeonato, e ao mesmo tempo não tiraria a meritocracia dos clubes que fazem mais pontos no campeonato. Mesmo assim, eles já estariam classificados para Libertadores, certo? Faria um ajuste no estadual para melhorar um pouco, criaria um torneio para começar a temporada, uma Supercopa, e tem um último detalhe, né, que não tem no nosso campeonato, que é a janela de transferência. Na realidade, o que a gente mais vê é o Campeonato Brasileiro começa, e os clubes contratam, vendem. Eu acho que isso não é legal para a competição, né? Eu acho que nós deveríamos ter uma janela de transferência. Se eu fosse dar uma sugestão, qual a nossa janela de transferência? Seria junho, julho, dezembro e janeiro.
Do período de fevereiro a maio, os clubes fizeram a pré-temporada, contrataram quem tinha que contratar, não entra nem sai ninguém. Para justamente dar mais credibilidade para o campeonato. O campeonato que acontece muito aqui no Brasil, o que é? O clube toda hora está contratando, demite, contrata, demite, contrata, demite. Estão falando agora também de treinador também. Eu acho que teria que ter um limite. Um treinador que já treinou um clube da primeira divisão não poderia treinar, sair de um clube e treinar um outro também da primeira divisão. Eu acho que teria que ter um critério quanto a isso. Enfim, ou ter uma janela, esticar um pouquinho a janela até os primeiros 10 dias de fevereiro, fecha a janela aqui, e até os primeiros 10 dias de agosto também fecha a janela também. Senão vira bagunça. Então, quer dizer, compromete o planejamento. Agora os clubes vão ter que se planejar, né? Ser mais profissionais. Poucos clubes no Brasil hoje são assim, mas fica essa dança das cadeiras de jogador e tudo. Criaram essa regra que se jogou até 7 partidas para um clube pode transferir, mas eu acho que tinha que restringir para dar mais credibilidade ao campeonato. Então é isso, gente, é a minha opinião. Algumas pessoas vão concordar, outras discordar, mas eu acho que ficaria mais interessante, né? Eu demorei para postar esse vídeo aí porque eu queria fazer uma animação para mostrando e explicando rapidinho, mas eu resolvi fazer de uma maneira mais prática para mostrar a minha ideia. E seria interessante a gente debater aqui, quem gostar ou quem não gostar, ou quem achar que pode ser assim, assado, deixa no comentário aí que a gente conversa sobre o assunto aí, beleza? Se acharem interessante, quem sabe se a ideia for interessante realmente, e uma mudança no calendário pode ser bem-vinda pra gente aí, beleza? Então é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado, gostou, compartilha aí, e até a próxima, valeu! Leonardo Albergarilha.